Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre o menor livro do Novo Testamento, um livro com apenas 25 versículos. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Filemão. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Apesar de Filemão ser um livro tão pequeno, a história de Filemão é incrível. Uma história de perdão, de reconciliação, uma história de verdadeiramente a prática da vida cristã. Filemão é um dono de escravos. Filemão é uma pessoa muito rica, um cristão convertido lá da igreja de Colossos, que possui escravos, algo muito comum na sociedade da época. Filemão tem um escravo chamado Onésimo. De acordo com o entendimento interpretativo do livro, Onésimo foge de Filemão e parte para Roma. Em Roma, ele encontra Paulo, na época que Paulo está na sua primeira prisão, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma, encontra Onésimo. Onésimo se converte ao Evangelho. Paulo faz de Onésimo um discípulo de Jesus. E Paulo escreve uma carta a Filemão, da cidade de Colossos, envia essa carta pedindo para que Filemão aceite Onésimo de volta. Mas não agora mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Paulo ainda diz para Filemão assim: caso ele te deva alguma coisa, caso ele tenha defraudado a tua casa, a tua riqueza de alguma forma, eu, Paulo, assumo essa dívida e eu pago de bom grado tudo que Onésimo deve a você e todo o mal que ele tenha feito para você eu pago do meu próprio bolso. Paulo escreve isso, é um pedido de reconciliação. Não faz mais parte da nossa cultura a ideia da escravidão e Paulo não está defendendo de forma alguma a escravidão. E Paulo também não está tentando criar uma pauta social, uma pauta política, pedindo a libertação de todos os escravos romanos. Sobre escravidão nós vamos falar no vídeo seguinte, vamos explicar um pouquinho sobre como o cristianismo, como a Bíblia lida com a ideia da escravidão, já que em todo o contexto bíblico, esses 1400 anos em que o período que a Bíblia foi escrita, a escravidão era normal e natural naquela sociedade. Em nenhum momento a Bíblia defende a escravidão, é claro, mas em nenhum momento ela cria uma pauta de querer fazer com que haja uma abolição da escravatura nas sociedades, né? A preocupação da Bíblia não é essa. Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. A ideia mais principal do texto mesmo, a ideia principal do que nós podemos aprender com o livro de Filemão é essa ideia do perdão e da reconciliação. Nós perdoarmos as pessoas como Cristo nos perdoa. E assim é o apelo de Paulo para Filemão fazer com Onésimo, haver uma reconciliação. Ele quer dizer assim, por exemplo, se Deus em Cristo aceitou Onésimo como filho, como você, Filemão, sendo cristão, não pode aceitar agora Onésimo como um irmão? Não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Como você não pode perdoá-lo? Apesar que ele tenha te defraudado, apesar que ele tenha te dado problemas, apesar de ele ter fugido, apesar de ele ter dado problemas financeiros para você, mesmo assim, você é uma pessoa em Cristo, você é um discípulo de Jesus e agora Onésimo também é convertido, é um discípulo de Jesus. Então você tem que perdoá-lo e permitir essa reconciliação, permitir que ele retorne a Colossos, permitir que ele faça parte da igreja, que possivelmente a igreja se reunia na casa de Filemão, então permitir que ele faça parte da igreja, do corpo de Cristo aí, e aceitá-lo novamente como teu servo, como teu escravo, mas não com esse peso mais de servir da forma que ele servia antes, mas agora como um irmão em Cristo, amando ele de todo o coração. Então, é uma carta de reconciliação e serve de ensinamento para a gente hoje. A gente muitas vezes fica com dificuldade de perdoar pessoas, mas aquela pessoa não é cristã, eu não preciso perdoá-la. Ela fez muito mal para mim. Não, queridos. Deus quer que você perdoe em todo tempo, todo tipo de pessoa, todas elas você precisa emitir esse perdão. E se haver uma possibilidade dessa pessoa que você considera seu inimigo, uma pessoa que tenha feito mal para você, existe uma possibilidade de falar de Cristo, testemunhar de Cristo para ela. E caso ela venha a se arrepender dos seus pecados, aí mesmo que você tem que se reconciliar com essa pessoa, porque agora ela faz parte da sua família, agora ela é sua irmã em Cristo e agora ela precisa ser recebida dessa forma. Então existe esse ensinamento da reconciliação, do ministério da reconciliação, né, que nós tanto falamos aqui em vários vídeos, né? Nós temos esse objetivo de reconciliar as pessoas com Deus em Cristo, né? Trabalhar essa reconciliação. Nós somos embaixadores de Deus, estamos promovendo essa reconciliação de pessoas, né? Quando nós pregamos o Evangelho, quando essas pessoas se convertem a Jesus, se convertem a Deus, existe uma reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, agora nós somos
amigos de Deus e filhos de Deus também por causa do perdão e da justiça que foi feita na cruz em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender esse processo, né? Nós precisamos de bom grado também, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros e principalmente aqueles que são da fé, né? Nós devemos perdoar em todo o tempo, porque nós somos família, nós somos unidos em Cristo, nós não somos unidos por causa do nosso amor, nós não somos unidos por causa que essa pessoa é legal, né? Como nós criamos as nossas tribos ou as nossas famílias de sangue, por exemplo, nós somos unidos por sangue. Na verdade, nós somos unidos por sangue, mas pelo sangue de Cristo. Nós somos unidos porque nós pertencemos à mesma família, a família de Deus. E Deus quer que seus filhos vivam em unidade. Assim como o Pai e o Filho são um, Deus quer que nós sejamos um também em Cristo Jesus. Então, é uma carta muito linda, muito fácil de ser lida, muito fácil de ser estudada, apenas 25 versículos. Então, eu te encorajo a ler essa carta, estudar essa carta e perceber essas questões sociais também. Nós vamos falar sobre isso, sobre essas questões sociais da Roma, né, do período antigo, de todo o período bíblico, né, dos 1400 anos, falando um pouquinho da escravidão, que era normal na cultura da época. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, mas quando você lê essa carta, você pode entender um pouquinho como funcionavam as questões na época e como a igreja inserida no meio daquela sociedade, ela fazia diferença na vida de muitas pessoas, inclusive nas piores tipos de pessoas para a sociedade da época, que eram os escravos. Deus estava fazendo muita diferença na vida de pessoas que estavam totalmente alheias às questões sociais da época. Então é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, leia o livro de Filemão, aprenda com ele e no próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.